Pode-nos dizer o seu nome, data de nascimento, local de nascimento? Antes de mais, sou Vasco Galante, Carla Ribeiro, muito boa tarde. Muito grato por esta oportunidade de entrevista que me honra vos dar. O meu nome é Abdul Moussa, sou natural da Beira, onde vivi até 1977, com toda a minha família, meus pais, e éramos 11 irmãos. E depois de 74 tivemos que abandonar o país por razões já conhecidas. Mas durante a nossa vivência em Moçambique tivemos boas saudades, bons momentos de vida, e a primeira vez que eu lembro ter vindo ao Parque Nacional da Gorongosa com toda a minha família foi quando eu tinha cerca de 10, 12 anos. Nessa altura ficámos no acampamento dos Leões. E isso, de uma certa forma, marcou-nos pela imensidão do espaço da zona dos Leões, pela variedade de animais, e isso marcou-nos. E continuamos com a nossa vida na Beira, tivemos vários negócios, uns correram bem, outros correram mal, até que a certa altura, já nos anos 50, nós tínhamos um amigo comum com quem nós jogávamos cricket. Ele já era um grande admirador e entusiasta do Parque Nacional da Gorongosa. E nós éramos muito amigos, estávamos constantemente com ele. Inclusive, ele publicou um livro, Gorongosa Grass and Game. E o senhor chama-se Basílio Lecanides. E ele tinha um projeto para safaris de caça com um grupo americano que infelizmente não correu como ele esperava. E durante a nossa convivência, a sugestão dele para nós foi: vocês têm aí o Parque Nacional da Gorongosa, que é uma das maravilhas do mundo. O espaço entre quando eu vim e no momento em que estávamos a falar, já tinham passado uns 15 anos. Portanto, para nós ficou marcado. Porquê é que não organizam excursões? Não há ninguém a explorar aquilo. Nós tínhamos uma carrinha Jeep Willys de 5 lugares e o meu irmão mais velho disse: sim, vamos experimentar. E começamos nessa década. Aos poucos começamos com essa carrinha. Nessa altura já havia o acampamento, já havia o fiscal, havia escritórios, mas não havia infraestrutura para servir refeições. Então, nós trazíamos um cozinheiro, inicialmente, e todos os produtos para confeccionar. E tínhamos um menu certo, que era jantar galinha cafrial, almoço no dia seguinte bife de cebolada, almoço, a chegada era uma coisa mais simples, uma salada de atum, e a coisa funcionou durante 3, 4, 5 anos e fomos desenvolvendo. Entretanto, a Safric também começou. Safric, que era a agência de viagens de turismo. E os nossos principais clientes eram navios de cruzeiros que passavam pela beira, que normalmente ficavam duas ou 3 noites, de onde nós tínhamos o grosso de clientes. Havia excursões, vinhamos de manhã às 5, voltávamos às 6 da tarde, e havia outras com pernoita. Portanto, ambas funcionavam. E houve uma altura, quando veio o Vera Cruz de Portugal
num cruzeiro para a África, com turistas. Nós já éramos agentes para Moçambique, nas excursões da Thomas Cook. E esse navio, Vera Cruz, tinha sido fretado pela Thomas Cook e toda a logística de transporte para a Farc foi-nos entregue, como agentes da Wagon Lee e a Thomas Cook. E, entretanto, nós contactamos o governo da província e eles cederam o parque para nós explorarmos. Podíamos ficar, e nós éramos jovens, não tínhamos experiência, trouxemos géneros alimentícios e tudo isso, e a coisa não correu lá satisfatoriamente, mas, enfim, vieram os turistas todos, comeram, beberam, foram-se embora e correu bem. E a partir de um determinado momento, o governo abriu o concurso para exploração do parque. Nós concorremos, mas também éramos inexperientes, jovens, tínhamos 22, 25 anos, um grupo forte, que era a Agência de Viagens e Turismo, eles ficaram com o parque, e então começaram a explorar e fizeram um belíssimo trabalho. Muito boas instalações, bom atendimento, bom serviço, e andamos nisso durante 10, 12 anos, e nós vinhamos e íamos e dizíamos aos turistas, íamos ao ponto de dizer aos turistas, se vocês não verem os três, em 3 horas nós devolvemos o dinheiro. Eles achavam piada. Os três eram? Leão, elefante e búfalo, porque não havia rinoceronte nem leopardo. Eu nunca vi leopardos aqui, nem rinoceronte. E nós em 3 horas víamos tudo. E, segundo a opinião de várias pessoas, enfim, do nível conhecedor de parques, a maioria consideravam esse parque único no São Género, na fauna, na flora, e estava no seu estado de habitat normal. Comparando com o Kruger e os outros, eles achavam que este era um paraíso. Uma pergunta. Quando diz que a primeira vez que veio ao parque tinha 10 anos, em que data é que veio ao parque? Portanto, 31, 42, 43. Ok. É. Primeira vez. Sim. A Casa dos Leões foi construída em 1940, foi um dos primeiros a dormir na Casa dos Leões. Sim. Não, já as pessoas vinham e ficavam lá, já existia. Só que durante a cheia, a época de chuva, aquilo ficava inundado. Pois. Fechavam, depois acabava a época de chuva, voltavam lá. Então decidiram construir o Chitengo. Quando começou a ouvir de forma profissional, tem ideia da data? Tinha que idade? Tinha 22 anos? Sim, 22. O meu irmão devia ter 24. Portanto, começou a ouvir quando? Em 1954? Late 50s. 58? Sim, 58, 59. Até 72. 72 já começou a haver rumores e tal, já tinha abrandado, já as pessoas não vinham devido, enfim. Quando começou a ouvir ao parque, o fiscal era o senhor? Alfredo Rodrigues foi um grande impulsionador do parque, uma senhora conhecedora do habitat, dos animais, e dedicou muito a isto para que fosse um parque a nível mundial. Tem ideia de algum dia especial na Gorongosa, uma coisa que nunca mais esqueça, que se tenha passado quando cá esteve? Houve vários durante esses 10, 12 ou 15 anos que nós andamos por aqui, houve vários momentos em que houve, como é que se diz, cargas de elefantes, cargas de búfalos, os leões chegaram junto ao carro, encostarem o focinho à janela. Tenho essa fotografia. Eu tinha mais de 1000 fotografias. Não sei o que é que eu fiz delas, infelizmente, só desapareceram. Porque até eu entrei num concurso e ganhei uma menção honrosa de uma fotografia do leão que eu tirei mesmo junto à janela. Foram momentos espetaculares. Nunca, das
coisas correram sempre bem, nunca teve problemas? Não, nunca houve problema. Nunca tivemos problema, sempre tranquilo. Os animais estavam acostumados. Nós aproximávamos dos leões, que é 1 metro, 1,5 metro, sem nenhuma preocupação. Dos elefantes é que éramos mais cautelosos. Era mais perigoso quando eram fêmeas com crias. Caso contrário, não, eram tranquilos, não havia grandes cargas ou... É claro, já houve algumas cargas de alguns carros. Até houve um dos guardas que era um alto, como é que chama? Como é que chama? Guia, conhecedor dos elefantes, que ele vinha cá buscar lenha, porque a caldeira era de lenha. Então ele foi surpreendido por um elefante e infelizmente mataram. Esse era um grande guia. Nós tivemos momentos... Não tenho ideia do nome, não sabemos o nome. Eu tenho o nome na língua, mas não... Não era o Penga, não era o Penga? Não. Figueiramec? Não. Havia um Figueira, Figueira, que era bom, alto, forte. Esse também era bom. Era da geração do Figueira. Havia um Batares Vasco, não sei se recorda. Vasco também, sim. Castigo a Munanculo, também, ideia. Já foram muitos anos, já não se lembra. Mas tivemos momentos muito agradáveis, boas recordações. E nunca pensei que algum dia viesse a aparecer uma pessoa como o Sr. Carr a dedicar-se a isto. E realmente eu estive aqui há 4 anos, da primeira vez, mais ou menos 4, 5 anos, com um grupo de amigos. Nessa altura só vimos 2 changos. Passado 2 anos tornámos a vir, já vimos mais animais. E desta vez, realmente, para mim, o mês de outubro, novembro não é próprio para o parque. É a minha experiência, devido ao calor. Eles não andam nas proximidades das picadas. Mas que se fez um belíssimo trabalho, digno de mérito ao Sr. Carr, sem dúvida nenhuma. O percurso que fazia quando vinha era sempre através da antiga Vila Machado. Isso, virámos, é isso. Ponte Tamor, Passámos, ao Batelão, não é? chegámos a Punga, tinha um batelão. Se era o fim de semana, tínhamos que lá estar 4 horas, 5 horas à espera. Aqui no Boa Maria, não era assim muito porque o rio era curto. E não havia tanto movimento porque o outro ia para Rodésia. E a estrada era péssima. E os carros que nós utilizávamos eram station wagon novos, de 7 lugares, da Chevrolet e da Ford. E depois, mais adiante, foi quando adquirimos as minibus da Mercedes, de 17 lugares. A seguir, adquirimos de 21 lugares. E em 71, 72, encomendei 10 de 21 lugares. Porque estava-se a desenvolver de uma maneira... Quando esses 10 vieram, dá-se o 25 de Abril. Cheguei a um entendimento com a representante da Mercedes, compreenderam a situação, então o negócio ficou sem efeito, mas os carros depois foram vendidos aí a alguém. Porque isto tinha um grande potencial naquela época. Chegou a utilizar a ponte nova que foi construída pelo Pungue? Não, nunca não. Foi sempre pelo Boa Maria? Foi sempre pelo Boa Maria, de antes era com a jangada. A época de chuva, nós tínhamos a autorização do Dr. Rosinha, então deixávamos carro deste lado do Boa Maria, atravessávamos os nossos clientes em barcos, nós tínhamos 2 barcos de zinco, porque aquilo eram só uns 30 metros, então punha os 4 e puxava-se o barco, iam atravessando e depois utilizávamos os carros que estavam deste lado. Durante essa época em que retiravam A estrada do Urema para Moanza chegou a usar uma vez? Usamos várias vezes. Quando havia muito deteriorada, a parte do Punga principalmente, então nós utilizamos várias vezes do Urema. Mas evitávamos usar do Urema,
porque era mais distante e não era confortável. A estrada era pior. Era pior. Pior não, era boa, mas era muito distante e era muito isolada. Ao passo que naquela nós chegámos e tínhamos o Vila Machado. Parámos em Vila Machado, havia um restaurante mesmo junto da estrada, posto de abastecimento, tomávamos qualquer refresco e vínhamos. Saíam da Beira às 5 da manhã Para a excursão de um dia saímos às 5, e chegavam às 8. Às 8, 8, 3 horas. 3 horas. Das 8 às 11 Safari. e depois nós trazíamos um piquenique lunch. E fazíamos o piquenique lunch nos hipopótamos. No Mirador dos Hipopótamos. Não havia mirador nessa época. Era um aberto. É. Mas já havia lá um mirador. Não havia nada. Era só um terreno aberto. Okay. É. Então servíamos salada com atum, sardinhas e fruta. E voltámos às 2 para estar. Diga. Na altura tinham fiscais a guardá-los? A nós? Sim. Não havia. Não havia, não. Não havia leões? Nunca houve nada. No Rio Urema nunca houve fiscais nem nada. E o panorama o que é? Havia muitos hipopótamos? Eram milhares de hipopótamos e crocodilos. Era uma vista inesquecível. Era impressionante. Eu duvido que haja em algum sítio uma quantidade de hipopótamos e jacarés como havia no Urema. Era impressionante. Fazia impressão aquilo. Portanto, almoçavam e depois... E depois às 2 regressávamos para estar na Beira às 17, 18, cerca de 17, 18. E havia dias que eram consecutivos durante a semana toda. E nós éramos 4 irmãos. Então revezávamos. À Serra da Gorongosa, às Cascatas, também foi? O meu irmão mais velho é que foi. Mas levavam clientes ou era... Foi com uma cliente, uma escritora famosa, que quis conhecer a Serra da Gorongosa e quis entrevistar o Araújo. O Alberto Araújo. Alberto Araújo. Que ele tinha lá a casa dele, o Cangantol. E o meu irmão é que foi lá. E foi às Cascatas. Mas não tinha condições para levar turistas, nem havia estrada, nem nada. Portanto, não tinha interesse. A cascata, pelo que o meu irmão diz, eu nunca fui, não tem significância para o turismo. Eu não conheço, não faço ideia, não posso fazer juízo. Mas comparado com os animais, deve ser um atrativo à parte. Não tem nada a ver com animais, tem a ver com a carcata, com a natureza. É. Pois esse foi o nosso percurso. Para o Marromeu nunca foram? Para a reserva de búfalos do Marromeu? Não. Portanto, era sempre aqui só para a Gorongosa? Não, porque não havia, os turistas, o barco só ficava 2 dias. Agora para ir para o Marromeu, logística, carro, não havia, eram terras batidas, não tinha condições. E os carros que nós utilizávamos, não havia esses 4x4, tração às 4, não havia. Naquela época não havia. Quando o barco chegava, as pessoas já queriam ir à Gorongosa, eram vocês que... Nós tínhamos acordos, nós tínhamos acordos com as companhias de navegação, que era italiana, inglesa, alemã e sueca, que por intermédio dos comissários de bordo, antes do navio chegar, tinham os cartazes, fornecemos a todos os navios de cruzeiro, e eles faziam reservas e enviavam mensagem, olha, são tantas pessoas, e nós preparávamos, levávamos, voltava, e o comissário é que nos pagava, mediando, naturalmente, uma comissão para eles. Então havia muito movimento de navios de cruzeiro. Havia sempre 4 ou 5 por mês. Tem ideia de quantas pessoas trouxe à Gorongosa? Assim, um número, estamos a falar de centenas, de milhares, de... Não, foram várias. Sim, deve dar. Olha, tenho que dizer para parar, porque ele está a fazer muito barulho. Cerca de
Cerca de 1 milhar, mais ou menos. Olha, tudo o que estás a fazer está a ficar gravado. You want to have some water? Ok, esta das pessoas que vieram. Portanto, um navio trazia quantos passageiros? Eu, por exemplo, Normalmente eram 400, 500. 400, 500. E desses quantos vinham à Desses Groenlândia? 400 vinham entre 20 a 60. E havia 2 navios por mês? 4. 4 por mês. 4 por mês. Ok, Uns traziam mais, outros traziam menos. muito bem. Portanto, estamos a falar, por mês trazia centenas de pessoas aqui, então. Trazia 20 de cada vez? 10 de cada Sim, vez? sim. E todos os dias, Sim. todos os dias vinha... Semana sim, semana não, semana sim, semana não, às vezes na mesma semana 2. Havia cruzeiros que ninguém estaria interessado. Pois. Mas normalmente havia sempre 20, 30, 20, 30, 50, 40. E os do Zimbábue também disse que trazia pessoas da Zimbábue África, não é? vinham eles nos carros deles e havia empresas de excursões de Zimbábue que traziam para cá. Os meus... Portanto, esses não eram seus clientes. Não, isso eram Pois, eram clientes, vinham turistas que por vinham ao parque. intermédio de uma outra empresa de excursões. Vinham ao parque, sim. Portanto, os seus clientes eram que nacionalidades? Americanos, ingleses? Americanos, sul-africanos bastante, a maioria sul-africanos, italianos, suecos, alemães, ingleses. Tem ideia assim de algum personagem muito conhecido que tenha trazido cá? Alguém? Um dos que eu trouxe foi a mulher do ministro dos transportes da África do Sul. Ele chamava-se Ben Schoeman. Tive o prazer de conhecê-la e trazê-la até aqui. Entre elas também conheci vários médicos sul-africanos com patamar a nível mundial, ortopedistas, médicos, especialistas, arquitetos, engenheiros, mas de renome mundial. Pessoas simples com quem eu aprendi muita coisa, porque eles achavam piada, e eu e o meu irmão, putos, a fazermos isso, mas como se fosse uma coisa pernas costas. E falava inglês. Não? Já falamos inglês, sim, falamos inglês. Então tornávamos amigos deles. Eu fui à África do Sul depois, fui à casa de todos eles, convidaram para o almoço, convidaram para o jantar, mas pessoas de renome, não eram pessoas simples, mas achavam-nos giros, os miúdos, os 2 miúdos, éramos miúdos, 21, 22, 24, e estávamos sempre bem dispostos, nunca... Conheceu outros parques de Moçambique sem ser a Gorongosa? Não. Não. Não conheço. Limpopo, Zinave? Nada. Não, nessa época eram cotadas de caça. Marumão era cotada de caça. Zinave era cotada de caça. Limpopo também estava ligado a Zinave. Porque não havia mais outro parque. Este era o único. E noutros países aqui à volta? Visitou? Aqui visitei Kruger várias vezes. Visitei todos os acampamentos e os parques da Tanzânia há 3 anos atrás. Mas nessa altura, nos anos 60, não Não, só foi agora. Nos anos 60 foi o meu irmão mais velho. Que ele foi a Quénia e Tanzânia. Porque depois havia aquela coisa de incompatibilidade política, português, Quénia, não sei o quê, então já não evitava-se ir lá. Mas eu fiz todos os parques da Tanzânia, eram interessantes. Mas nada que se compare paisisticamente com este. Este, para mim, é único no seu género. Gorongosa é ímpar, não é? É ímpar, uma coisa ímpar. Tem tudo, tem toda a variedade de cenários, de vegetação. Bem. Quer dizer alguma coisa de si em relação ao futuro? O que é que acha que vai ser o futuro da Gorongosa? O futuro está aí. O futuro está aí. Agora depende da evolução do país, economicamente e não só politicamente.
Mas há possibilidades disto se tornar muito importante. Mas só o tempo é que dirá. Neste momento, a minha leitura, próximos 2, 3 anos, isto está de continuar como está. Porque não se esqueça, a Europa também está a passar crise. Não só Moçambique. Isto tudo parecendo que não afeta. Nós tínhamos clientes que vinham especialmente a Moçambique, depois iam à África do Sul, a Vitória Falls, depois iam à África do Sul, faziam esse trajeto. Haviam, como é que chama, os homens ricos vinham no seu iate, ficavam na beira, depois faziam connosco, Gorongosa, Zimbábue, Vitória Falls, voltavam, naquela época havia. Em aviões, na altura a Beira era um aeroporto Nós- internacional, recebia aviões Era. de onde? Vinham só de Portugal. Ou só Portugal? Só. E os aviões, nós utilizávamos o avião do Jorge Guerra. Jorge Guerra. Nós trouxemos, ele tinha um avião de 21 lugares, então nessa altura, quando ele teve esse avião, nós parqueámos os nossos carros aqui e nessa altura o custo de avião era 1000 escudos por hora, E, portanto, traziam os passageiros de avião, no avião. nesse de 21 lugares. Quando ele comprou um de 21 lugares, eu trouxe. Lembra-se qual era o avião? Era Epá, não sei se era Dakota, era um de 21 lugares muito interessante. Então, é mais... mais... na pista do Chitengo, então. Sim, entrava na pista do Xiringo. Fizemos isso durante 3, 4, 5 meses, depois ele vendeu o avião. E depois fazíamos outra excursão, que era bastante interessante. 1 hora sobrevoar o parque. Esse tinha um grande sucesso. Ok. E só custava 1000 escudos. Que eram na altura... Era um 30 dólares, Cessna. né? E os escudos Na altura o dólar estava 40, portanto, eram 25 dólares. 25 dólares. 25 dólares. Mesmo assim eles achavam caro. Que também já foi há 40 anos. Pois. Mas esse era um dos atrativos também. A pessoa que não quisesse ficar cá à noite, fazia a hora e vinham encantados. É que o senhor sabe como é que é? As manadas. De avião o senhor via as manadas, tudo. E percorria o parque todo em 20 minutos. Porque ele levava 20 para cá, 20 e voltava. Fazia 1 hora. Era muito interessante esse voo. Não sei se quer acrescentar mais. Não, eu acho que Carlos, estão de parabéns. I understood, yeah. É Very de proud louvar, person. é de louvar o Sr. Greg. E o Sr. Galante também tem contribuído muito para, como é que se diz, a promoção. promover o parque. Eu vejo o senhor constantemente, que é de louvar. O mundo acompanha os seus artigos e as suas fotos no Facebook e que tem muita importância a promoção do parque. E o senhor está de parabéns. É o senhor Greg Carr, realmente um homem excepcional. O que ele fez aqui, duvido que haja alguém que faça. Ninguém teria a coragem e iniciativa de dedicar com todo o coração a esse projeto. E desejo que isso continue e que evolua e com o tempo isso torne-se um marco em Moçambique. Muito obrigado. Carla, obrigado. Obrigada.